Olá pessoal, eu sou Janaína Werner e hoje é dia de podcast do Instituto Sorrir. Nosso convidado de hoje é Alan Moraes. Ele é natural de Caçador, Santa Catarina, mas mora em Itajaí há 7 anos. Formado em Educação Física, especialista em Psicomotricidade e possui mais outras 6 especializações. Mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e autor de mais de 50 publicações científicas nacionais e internacionais. Professor de ensino superior e instrutor de xadrez há quase 20 anos. Atuando como instrutor de iniciação esportiva pela Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí. E para finalizar, ele também é motociclista. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada. Conta pra nós, quem é Alan Moraes? Difícil de responder. São tantas facetas, né? Mas ainda é uma criança lá de Caçador, né? Que andava com tênisinho fininho, furado para ir para aula, dividindo a mesma calça com o irmão porque ele é de tarde ou é de manhã. Alguém que aprendeu que a vida é uma só, que a gente tem que viver os momentos com intensidade, mas com responsabilidade. É um curioso. As especializações, o mestrado, doutorado, às vezes as pessoas veem isso como alguém que acha que sabe mais do que os outros. E eu já fui muitas vezes, ainda sou hoje, até hostilizado às vezes por conta dessa busca, né? Então, mas eu costumo dizer o seguinte, que quem estuda muito é porque entendeu que não sabe as coisas. Então, quanto mais eu busco conhecimento, é porque eu entendi que eu não tenho o suficiente e não que eu sei tudo. Ao contrário do que as pessoas pensam, que quem faz um doutorado, eu tenho um pós-doutorado também, e acha que são pessoas que acham que sabem tudo, mas pelo contrário. São as pessoas que de fato entenderam que não sabem e que têm que buscar conhecimento. Então, eu muitas vezes me intitulo como a primeira resposta agora na vida adulta é pai. Então eu tenho um casal de filhos, uma filha de 22 anos, está se formando em psicologia esse ano agora, final desse ano, mora com a mãe em Florianópolis. Tem um filho de 6 anos, que mora em Sines, em Portugal, com a mãe, os irmãos e o padrasto. Então eu levei muito a sério aquela questão, ide, multiplicai-vos e espalhai-vos, né? Porque os meus filhos ficam tem em cada continente aí, né? Mas é algo que se eu cresci, se eu fui obrigado a crescer, a amadurecer, foi a paternidade aos 20 anos, 22 anos ali que me fez isso. Então eu diria que é um pai, por mais distante, mas não ausente, zeloso, cuidadoso, e professor, porque eu não me vejo de outra maneira, me vejo dessa maneira já desde há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, então não consigo desconectar uma coisa com a outra. Um espírito empreendedor, tenho alguns negócios, então ao longo da vida fui aprendendo a gerir algumas coisas. Então um motociclista que cai, 2 semanas depois tá de pé e quer ir de novo. Então, até porque acho que a moto nos dá muito isso, né? Que a vida é equilíbrio. E se você não tiver atenção, ela te derruba. E ficar caído não é uma opção, mas você não pode tê-la como tal. O espelho da moto é pequenininho, enquanto que o horizonte da frente é todo maior. Então o que ficou para trás você olha por um espelho pequenininho, porque você não pode desconsiderar o que ficou para trás, mas não pode dar muito espaço para ele também na vida. Então tem que manter a visão do que foi, mas lembrar que ele é pequenininho, que aquilo tem uma representatividade na tua vida, mas é pequeno. O que vem pela frente que é o principal. Moto não tem ré,
Algumas já tem, né? Mas na essência não tem, então ela só pode ir para frente. Para ir para trás, você tem que forçar ela para ir para trás. Então, se a gente quer voltar para o passado, a gente faz esforço para isso. Então, porque a ideia é você sempre ir à frente, né? Seguir em frente. Seguir em frente. Então, eu acho um curioso em todas as áreas, né? Eu busco estudar, busco me aperfeiçoar. Isso faz parte, isso em todas as áreas da vida, sejam elas profissionais, pessoais, espirituais. Né? Então, tenho essa busca também pelo autoconhecimento, pela filosofia, pela espiritualidade. Então, isso desde os conhecimentos mais antigos lá até os atuais. Então, basicamente, se é que dá para falar dessa maneira, seria isso. Ah, que legal. Quem é Alan na vida profissional? Bom, então, eu acho que a história começa muito, muito cedo, principalmente na área da educação. Então, eu trabalho desde muito cedo, né? Então, trabalhei como vendedor de picolé, boia fria, na roça mesmo. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Não por necessidade familiar, mas por necessidade própria mesmo, no sentido de ter uma renda, de ter uma ocupação e talvez uma hiperatividade. Né? Então, mas desde os 11 anos eu comecei, aí trabalhei em empresas, tudo. E no ensino médio eu acabei, por necessidade de trabalho, trocar de horário de escola, de colégio, e fui fazer magistério. E no segundo ano de magistério eu acabei me identificando com a docência. Isso em 94. E desde então eu comecei a trabalhar, já fazia capoeira na época, eu sou professor de capoeira também, e aí comecei em 95 a trabalhar na área da educação, e desde 98 na rede estadual, depois fiz faculdade, mas trabalhei sempre desde 97 com projeto social. Então, na época, em 2000, nós montamos uma associação que era voltada à prática da capoeira naquele momento, e depois nós trouxemos o xadrez junto, em Caçador, em 2000. Então, era uma associação sem fim lucrativo que trabalhava com projetos sociais. Trabalhei com o Fundo da Infância e Adolescência, Conselho Municipal, CMDCA, Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente, e comecei a ter o gosto por realmente atuar nessa área da educação e, acima de tudo, com projeto social. Aí depois acabei fazendo faculdade, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, comecei a dar aula na graduação em 2008. Aí, sentindo a necessidade de aprimoramento profissional, eu morava ainda em Caçador até 2010, eu era professor na universidade lá, estava há 10 anos lá, entrei com colégio de aplicação e depois universidade, extensão e tudo. Aí em 2011 eu acabo mudando para Florianópolis, com a família então, que era a esposa que a gente estava casado à época, e com uma filha de 11 anos, para Florianópolis, com o intuito de estudar. Então eu entrei no mestrado, fiz na UDESC, e em 2012 eu entrei no mestrado, e aí em 2013 fui para os Estados Unidos, fiz parte do meu mestrado lá, e trabalhando me especializei muito também na área do exercício voltado à doença. Então eu trabalhei com pacientes oncológicos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos com paciente oncológico, e depois no doutorado dei continuidade. Então eu acabei começando a vida muito cedo, eu diria, né? Estou com 45 anos e desde dos 16 anos, 17 na área da educação. Então são quase 30 anos aí de convívio com isso. E por idas e vindas, em 2016 houve um convite, eu dava aula em Porto Belo, numa faculdade de Educação Física, e abri uma vaga na Univale, aqui em Itajaí. E, coincidentemente, ou não, porque as palavras têm muita força, né? Então, em 2012, eu havia ouvido de uma colega de mestrado que Itajaí era uma cidade muito boa para se viver,
que tinha uma universidade muito boa, com um plano de carreira muito bom, com muitas oportunidades. E eu fiquei com aquilo já, um dia eu vou trabalhar na Univale e vou morar em Itajaí. Mas joguei pro universo aquilo e não, e eu até tentei naquele momento uns contatos, mas não foi possível. Em 2016 caiu no meu colo uma vaga de um professor que havia desistido na metade do semestre e que precisava de um professor de lutas naquele momento. E era a minha formação. Então a minha formação em lutas, eu posso dizer dessa maneira, praticante de capoeira desde 92, a primeira graduação. Então são a maior parte da minha vida foi com a capoeira. E a capoeira me abriu muitos espaços. Então ela faz parte da minha constituição, não tenho dúvidas alguma disso. E aí vim, em 2016 veio esse convite para dar aula aqui, na época eu morava na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E eu vinha semanalmente, ia 3 vezes por semana, e aí de moto. Ia de moto porque era o mais prático, então eram quase 1.000 quilômetros de moto por semana para vir dar aula na Univale e retornar. É muito cansativo. Chegou um momento que não, daí eu senti que realmente aqui seria o meu espaço. Em 2017 eu mudo oficialmente para Itajaí. E aí na Univale logo assumi o grupo de pesquisa, mais disciplinas e vim construindo. E com tantas especializações, como surgiu o xadrez na sua vida? Aí os enxadristas e mestres de xadrez que me perdoem, né? Porque eu caí de paraquedas. À época eu era professor de um colégio, de uma universidade, e como todo professor precisava aumentar a carga horária, eu precisava criar alguma coisa. E vi que tinha uns tabuleiros de xadrez na escola que estavam ociosos. E soube de um curso que teria para formação de professores de xadrez. Conversei com a minha direção, se eles me apoiariam a fazer o curso financeiramente. Elas me disseram que não teria possibilidade, mas que se eu fizesse o curso, abriria um espaço para mim. Não fiz o curso porque não tinha condição financeira. E então, mas me ofereci, eu posso trabalhar. O professor domina? Não, domino. Mas eu tinha jogado xadrez na infância. Primeira aula, me deram as horas, 2 horas para trabalhar com xadrez, e fui trabalhar com xadrez. Primeiro dia de aula de xadrez, tinha um mural, como nós temos aqui no Instituto, um mural de xadrez, montei o tabuleiro e e eles foram jogar. E passado 30 minutos de aula, 40 minutos, um dos meninos que estavam lá percebeu um erro no tabuleiro que eu havia montado. Mas eu sabia que ele tinha muito conhecimento porque ele era campeão já de xadrez e tal. E eu perguntei, mas onde está o erro? Ele disse, não, o rei e a dama tá trocados. Aí eu questionei, 40 minutos e só agora vocês perceberam isso? Aí fui lá e arrumei. Aí eu percebi que eu não tinha o conhecimento que era necessário. Aí eu comecei a estudar. Isso foi 2002. Comecei a estudar o xadrez, fazer curso, comprar material, desenvolver material também. Acabei ensinando a minha filha a jogar xadrez. Ela tinha 3 anos e meio à época. E ela começou ela tomou gosto pelo xadrez. E foi um elo muito forte que acabou gerando pelo xadrez. E ela começou a competir, eu comecei a levar ela para as competições. E por estudar o xadrez, eu acabei me tornando técnico das equipes de rendimento da minha cidade. Formei atletas, acima de tudo formei cidadãos, que é o principal. Eu auxiliei na construção. E aí minha filha competiu e isso acabou gerando esse interesse maior pelo xadrez. Então ela ganhou muitos títulos, ela era destaque nas categorias dela e nas superiores. E isso acabou me levando muito para o xadrez. E essa relação do social com o xadrez é muito forte, porque tem um menino, que hoje é um homem, pai de família e tudo. Eu era técnico das equipes do município, 2006, em Caçador, e eu precisava montar a equipe. Eu fiz uma competição, que eram jogos escolares, o GESC, que até hoje tem, e ele veio representando o colégio dele, a escola dele, que era uma escola pública, de um bairro periférico da cidade. E aí
eu vi ele jogando, vi que ele tinha uma lógica muito boa, mas faltava a técnica. Ele tinha eu disse, não, esse menino é bom. Aí conversei com o professor dele. Aí o professor dele disse, olha, eu quero convidar, me permite falar aqui, o Nicolas, para fazer parte da minha equipe. Ele disse, olha, eu não recomendo. Por quê? Não, porque ele é repetente, ele é briguento, ele é indisciplinado, ele vai te dar muito trabalho. Né? E ele tinha todo o estereótipo então, tamanho, tudo. Era aquilo que, o estereótipo da criança do adolescente que daria problema. Fui conversei com ele. Ele disse, professor, mas tu vai ter esse problema com ele. Eu disse, não, eu assumo isso, vou conversar. Fui conversei com o menino, convidei ele. Primeiro dia de treino era no colégio particular, que ficava no centro da cidade. Ele chegou atrasado em 5 minutos, ele e mais 2 amigos, porque eles vieram caminhando 7 quilômetros para chegar até lá. Chegaram suados e tal, e aí envergonhados do lado de fora, eu disse, não, entra, Nicolas. Aí eles entraram, ele e mais 2 amigos, e começaram a praticar. Eu vi que ele tinha muito talento. E, resumindo a história, esse menino virou um atleta meu de rendimento. Itajaí contratou ele para as equipes daqui de Itajaí. Ele ganhou bolsa na universidade e, em paralelo, começou a jogar pôquer. E há uns 4 anos atrás eu reencontrei o Nicolas. A gente nunca perdeu contato. Mas eu reencontrei ele numa festa. E aí ele chegou e me apresentou para os amigos atuais dele e disse, olha, porque hoje o Nicolas é um jogador de pôquer profissional. Ele mora no Estaleirinho. Tem sua casa própria lá, 2 filhos, a esposa. Ele tem uma equipe de jogadores de pôquer com 8 jogadores de pôquer talentosos, que ele aluga uma casa e coloca eles lá para jogarem e treinarem. Tem uma condição financeira muito boa, não vou entrar em números, mas é muito boa. E ele, naquele momento, ele disse assim, olha, esse cara que está aqui, esse professor que está aqui, se não fosse ele me enxergar, hoje eu não seria quem eu sou. Foi ele que me deu a oportunidade. Ele que me acabou o talento em quem só via um aluno que era repetente, que tinha uma série de problemas familiares e que acabavam acarretando na escola. Então, o xadrez me trouxe essa possibilidade de poder, além da capoeira, porque a capoeira tem muitas mais histórias como essa, mas os xadrez tiveram alguns destaques, o Nicolas é claramente isso, que foi uma oportunidade gerada. Então, além de um jogo, então o xadrez surge para mim como uma possibilidade de trabalho, depois passa a ser uma paixão e por algum tempo faz parte da minha história e em paralelo às outras atividades que aconteceram. Então, mais ou menos isso. Como surgiu o Instituto na sua vida e como que funcionam as aulas de xadrez aqui? Bom, então, eu já estava há alguns anos afastado do xadrez. Eu trabalhei com xadrez em São José em 2012 e fiquei, desde então, jogador esporádico do xadrez. E há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, eu soube de um processo seletivo para contratação de professor de iniciação ao xadrez na Fundação Municipal do Esporte de Itajaí. Me avisaram do processo. Eu tinha trabalhado com xadrez no Colégio de Aplicação da Univale uns 6 meses, para não dizer que não fiquei tão afastado, mas isso há alguns anos atrás. Eles sabiam do meu conhecimento de xadrez, só porque não faz o processo seletivo. E aí fiz o processo seletivo, me classifiquei, consegui a classificação e tinha que escolher, apontar instituições que poderiam ser trabalhadas de xadrez. E eu confesso, eu fiquei alheio à cidade durante 4, 5 anos, dedicado muito à universidade, ao trabalho e toda a parte interna, e acabei não conhecendo. Isso é algo que eu sinto que eu estou agora tentando resgatar isso. E
Na a época, o coordenador, que ainda é coordenador hoje do esporte comunitário, o Hudson, disse, olha, tem o Instituto Sorrir, né? A Giovana, a Eliane lá, que é um lugar muito bom para trabalhar e que eu acho que você vai se identificar. Conversa com elas. E eu entrei em contato com a Giovana e me apresentei dela, que não, tem a oportunidade de vir conhecer. Quando eu conheci, eu disse, não, é aqui que eu quero montar o polo, porque isso estava sob a minha escolha. E eu disse, não, aqui eu me identifiquei muito com o espaço. Então começou dessa maneira, e agora estou há 1 ano e meio trabalhando com xadrez aqui. Aí nesse ano a gente renovou, teve um novo processo, também foi aprovado e mantivemos. Então surge dessa maneira e acabou sendo um espaço de trabalho, mas que eu consigo conciliar aqui o contato com as crianças, porque hoje eu trabalho só com adultos na universidade e na minha prática profissional externa também é muito adulto, então aqui eu consigo ter contato com as crianças, com adolescentes. Qual é a faixa etária aqui? Aqui, esse ano nós inovamos. Então, no xadrez aqui, nós estamos com crianças a partir dos 4 anos, dos 4 aos 7, dos 4 aos 7, que é o Baby, então é parte de iniciação, eles têm muitos jogos que fazem, é bem a parte inicial, a gente chama de um pré-desportivo. Então eu desenvolvi ao longo dos anos lá atrás várias técnicas, que a gente produz material, xadrez humano, jogos, então nós temos sessão de cinema com eles, com pipoca, para eles assistirem filmes, pequenos filmes associados a isso, que é muito mais o despertar o interesse, o conhecimento das peças, e por experiência própria, eu já trabalhei, no colégio eu trabalhava antes, lá nos anos 2000, nós já tínhamos xadrez com os pequenos. Então, e saíram muitos bons enxadristas e mais do que isso. Até porque o xadrez aqui, a gente não tem o objetivo de construir atletas de xadrez. É uma iniciação, mas ela tem muito mais a intenção de que eles aprendam o convívio com o outro, que eles aprendam uma modalidade que desperte o interesse deles e que, acima de tudo, aprendam o respeito ao colega, porque o xadrez tem um respeito muito grande. Até a maneira como eu vou tocar a peça, como eu vou fazer os meus movimentos, eu tenho que ter um respeito a quem está à minha frente. Então, eu acabo trabalhando conceitos nesse meio. E temos a turma dos maiores, que vai até 18 anos. Ali sim nós temos já um trabalho, mas também não tem o foco de desenvolvimento de atletas. Até porque o princípio que eu vejo da iniciação esportiva, a criança tem que ter um momento para ela conhecer o maior número de modalidades possíveis e quem sabe optar por uma delas para se especializar. Mas não buscar, a não ser que ela tenha uma aptidão. Como nós temos crianças aqui com uma aptidão muito grande, nós temos crianças de 4, 5 anos de idade que jogam excelente. Conseguem antever 4 jogadas, 3 jogadas. Então assim, nós temos talentos aqui muito bons. E por experiência eu sei que... Então, mas é uma consequência. Então, acaba que o Instituto surge dessa maneira e hoje não consigo me ver longe, porque é algo que me faz muito bem. Mais do que um trabalho, é algo prazeroso. E conta pra gente uma curiosidade sobre o xadrez. O xadrez, eu orientei um TCC do xadrez em 2009, na Educação Física da Universidade da Uniarp, no estado do Rio do Peixe. E nós fizemos a atividade nele, fizemos um estudo com ele, e mostramos que as crianças que tinham a prática do xadrez e de jogos de iniciação que eu acabei desenvolvendo e criando, que aplico hoje aqui no Instituto, tiveram uma melhora de rendimento em todas as áreas muito grande. E à época nós conseguimos encontrar uma teoria que diz que o xadrez promove uma atividade neuróbica. Porque nós temos a aeróbica, anaeróbica, e a neuróbica é quando você consegue criar novas sinapses e também aproveitar as que já existem de maneira diferenciada, que seriam nos adultos.
Então foi uma experiência muito interessante e que mostra que o xadrez, mais do que só um jogo, ele desenvolve competências e ele é ele é um simulacro da vida. Eu tenho que fazer uma jogada, mas eu tenho que imaginar quais são as consequências que isso vai trazer. E já tenho que pensar, se para cada consequência que acontecerá, qual deve ser a minha resposta a isso? Qual vai ser o meu comportamento frente a isso? É um jogo de espaço, de conquista, e esse mecanismo as pessoas pensam que jogar xadrez deixa a pessoa melhor na matemática por causa dos cálculos, do valor das peças, e não. É o modelo de raciocínio. E a grande dificuldade das pessoas é a resolução de problemas em todas as áreas. Quem trabalha com a matemática vai ter problema com a interpretação do problema, vai ter uma dificuldade com a interpretação do problema para poder respondê-la. Então o xadrez acaba sendo um simulacro, sem a criança saber, sem o adulto saber que está desenvolvendo essas competências, sem perceber, né? Sem a percepção dele direta, ele acaba aprendendo. Então, acho que uma grande curiosidade do xadrez seria essa, que ele é a gente consegue correlacionar ele com essas coisas do dia a dia. Muito legal. Alan, há uma tradição final dos nossos podcasts. Por favor, preciso que você sorteie pra gente o próximo convidado. Vamos lá. Mas está bem dobradinho. O nosso próximo convidado é o professor Sete, de contrabaixo. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o próximo sorteio, escreva para nós aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem sabendo de todas as publicações que fizermos e assim não vão perder nada. Esse é o podcast do Instituto Sorrir, o seu programa quinzenal, buscando instruir, refletir e difundir, recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Testando, Mari. Aí é profissional, né? Aí são anos de experiência. Eu só lembrei, né? o tempo de juventude, que a gente chegava mais cedo na balada e os caras estavam lá testando o som. Sim, é que a pergunta foi profissional, né? Eu perguntei profissional. Desde que eu fui pra essa área do... porque daí depois é só trocar, né? A pergunta vai vir, por isso que eu deixei. E como tava rolando, eu deixei. Sim. Deixa rolar. Porque essa pergunta vai vir, gente. Tem quem é o Aula Vida Profissional. Sim. É só, tá. Buscando instruir, refletir e difundir. Recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Tá legal com esse ponto. E autor de mais de 50 publicações científicas. Vou fazer de novo. Fazer de novo, tá? Porque ficou assim. Se eu for me preocupar com isso, eu tô perdido, porque é o tempo todo. A publicações aqui deu uma travada. Vamos lá, vou começar de novo.